Se você quer viver uma vida de milagres, se você quer viver uma vida de conquista, você precisa entender, você precisa viver pela fé. Bom dia, tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo, mais uma manhã no despertar, e hoje, nesse vídeo, eu quero falar algo muito importante com você. Você sabe o que é viver pela fé? Se viver pela fé para você te trouxe medo, friozinho na barriga, talvez alguns até pensaram assim, nossa, Deus o livre, viver pela fé, não quero. É porque ainda não sabe o que é viver pela fé. E nesse vídeo eu quero falar para você como é importante você viver pela fé. Bora pro vídeo? Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Gente, quando nós falamos viver pela fé, muitas pessoas, por não conhecer e saber o que é viver pela fé, imaginam que viver pela fé é como se você fosse viver na escassez, na pobreza, não tendo recurso, dependendo somente de outras pessoas. Mas viver pela fé não é isso. Viver pela fé é você experimentar diariamente o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus deseja que nós vivamos pela fé. A própria palavra que nós temos aqui já nos ensina: o meu justo, ele viverá pela fé. Se você quer viver uma vida de milagres, se você quer viver uma vida de conquista, você precisa entender, você precisa viver pela fé. Só que muitas pessoas não vivem pela fé e deixam de experimentar o melhor de Deus, porque acreditam que viver pela fé é você dar um salto no escuro. É você dar um passo sem saber aonde você vai pisar. E isso está totalmente errado. Viver pela fé é você ter a certeza, a convicção que você está dando um passo dentro da vontade de Deus. Não é simplesmente dar um salto no escuro, pelo contrário, é você dar um salto na palavra de Deus. É interessante que as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não vivem segundo a vontade de Deus, eles acreditam que viver pela fé é como se você vivesse uma vida sem planejamento. Quando na verdade o próprio Senhor Jesus nos ensina a planejar. Certa vez eu conversei com uma pessoa e estava falando dos meus projetos, até mesmo projetos ministeriais, falando de alguns recursos que eu queria conquistar para poder estar atuando no ministério, para poder estar trabalhando dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: olha, mas se você quer fazer dessa forma, então você não quer viver pela fé. Porque viver pela fé é você depender de Deus. E eu disse: mas eu estou dependendo de Deus, porque todo projeto que eu faço baseado na vontade de Deus. Eu apresento a Deus e eu falo: Senhor, o que eu preciso para isso eu dependo de Ti. Só que as pessoas imaginam que viver pela fé é você não ter nenhum tipo de reserva. É você não ter nada preparado e simplesmente acreditar: olha, Deus vai fazer. E quantas pessoas se frustram assim? E faz as coisas sem planejamento. Deus deseja que você viva pela fé. E viver pela fé é você confiar não naquilo que você tem, mas naquilo que Deus pode te dar. Pessoal, entenda uma coisa: os projetos de Deus sempre serão maiores do que os recursos que você tem. Agora, a pessoa que não vive pela fé é aquela pessoa que fica preso naquilo que tem. E se você ficar apenas preso naquilo que você tem, você vai deixar de experimentar o melhor de Deus. Viver pela fé é você ativar as coisas sobrenaturais. E o que é coisas sobrenaturais? Aquilo que está acima do natural. Entenda uma coisa: tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois se manifestar no mundo natural. As coisas sobrenaturais, elas estão aonde? No mundo espiritual. Estão acima do natural, estão acima do comum. E viver pela fé é você atrair, é você trazer essa existência. As coisas precisam acontecer primeiro dentro de você, para depois se exteriorizar, para se materializar. Viver pela fé é você confiar e ter a certeza que Deus pode fazer. Viver pela fé não é você viver confiando nos recursos que você tem, mas é confiar na palavra de Deus e saber que Deus pode fazer. Agora eu pergunto para você: até quando você vai viver preso
nas suas limitações? Até quando você vai viver preso apenas dentro dos recursos que você tem? Você já experimentou viver pela fé? Viver pela fé é você confiar na dependência de Deus. Viver pela fé é você acordar hoje e falar: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai preparar. Eu sei que o Senhor vai trazer existência. Gente, Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não existe nada que é impossível para Deus. Ele pode realizar todas as coisas. Viver pela fé é você estar debaixo da vontade de Deus e da provisão de Deus. Entender que Ele tem o melhor para você. Não significa você viver sem planejamento. Não significa você viver além, falar assim: olha, o que vier tá bom. Não é bem assim. Viver pela fé é você saber onde você quer ir e saber que você vai chegar. E mesmo que os seus recursos não possam permitir que você chegue até lá, é você confiar que o seu Deus, Ele tem recursos ilimitados para poder te abençoar. Viver pela fé é você acessar tudo aquilo que está disponível para você. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas aonde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Para que você possa alcançá-las, você precisa acessar pela fé. Sem fé, você não pode acessá-la. Sem fé, você não pode viver o extraordinário. Sem fé, você vive o comum. E quantas pessoas estão vivendo o comum? Aprenderam a viver o comum porque não estão dispostas a viver pela fé. Acredito que viver pela fé é você viver sem nada, quando na verdade viver pela fé é você ter tudo. Essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa manhã. Viva pela fé. A fé é o único meio de você agradar a Deus. Quando você vive preso dentro dos seus recursos, das suas limitações, você não agrada a Deus. Pelo contrário, você entristece. Agora, quando você crê, acorda de manhã e fala: Senhor, independente do que eu tenho na conta, seja muito dinheiro, seja pouco, você precisa viver pela fé. Viver pela fé não é só buscar Deus quando você não tem nada. Viver pela fé é você reconhecer que mesmo que você tenha muita coisa, você não tem nada sem Deus. Isso é viver pela fé. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele dá semente àquele que semeia. Deus jamais vai te dar algo simplesmente para te beneficiar apenas. Deus, Ele vai dar semente para você semear. As coisas no mundo espiritual, elas são como sementes. Se você precisa plantar, você está disposto a plantar? Quando nós falamos de semente, as pessoas muitas vezes querem o fruto pronto. Mas Deus não vai te dar o fruto pronto. Deus vai te dar a semente. E as pessoas pegam a semente e falam: mas o que eu vou fazer com isso? Planta. Viver pela fé é você pegar essa semente que Deus colocou nas suas mãos e plantar. Porque depois que você plantar, essa semente, ela vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Mas você precisa plantar. Tem pessoas que deixam de viver os milagres de Deus porque estão segurando a semente nas mãos e estão dizendo: Senhor, eu não tenho nada, quando na verdade você já tem. Viver pela fé é você saber que você vai plantar e que você vai colher. Você não vê nenhum fazendeiro, nenhum agricultor preparar a terra, fazer todo aquele serviço e plantar e falar assim: eu não sei se vai dar certo. Eu estou aqui plantando, mas eu acho que não vou colher nada não. Ninguém faz isso. Quando a pessoa planta, é porque ela sabe que ela vai colher. Ela planta esperando que ela vai ter uma grande colheita. Então, quanto mais você semear, mais você vai colher. Isso é infalível. Não tem como mudar. A questão é: você está vivendo pela fé? Porque viver pela fé é você pegar esse pouco que você tem e você plantar. Você semear ele. E entender que Deus vai fazer essa semente germinar. Ela vai crescer e vai trazer para você uma grande colheita. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é simplesmente você acreditar no natural, mas confiar que Deus pode intervir e fazer com que aquilo que está no sobrenatural se materialize sobre a sua vida. Isso é viver pela fé.
E entenda uma coisa, esse é o desejo de Deus para a sua vida. Deus espera que você viva pela fé. Pare de querer viver o comum, pare de viver as coisas medianas. Queira viver coisas extraordinárias, que é o que Deus tem para você. Ah, mas você não conhece a minha situação, Wagner. Você não conhece o que eu estou vivendo. Eu sei. Você pode estar enfrentando um dos piores momentos da sua vida. Mas se você confiar apenas naquilo que você possui, naquilo que você está vivendo, você vai deixar de viver coisas extraordinárias. Para viver coisas extraordinárias, você precisa colocar sua fé em Deus. E quando você coloca sua fé em Deus, Ele começa a mover montanhas ao seu favor. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Não viva o comum, viva o extraordinário. E para viver o extraordinário, é necessário viver pela fé. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e lembre sempre, fique com Deus.